Olá, seja bem-vindo ao canal Inteligência Artificial Brasil e hoje eu vou te mostrar como utilizar o ChatGPT para estudar de uma forma correta. O ChatGPT é uma ferramenta muito poderosa para expandir o seu conhecimento e otimizar o seu tempo nos estudos. Mas a maioria das pessoas o utiliza de uma maneira incorreta, apenas para copiar e colar informações sem realmente compreendê-las. Então vamos explorar aqui nesse vídeo algumas técnicas de estudo dentro do ChatGPT. Antes de tudo, é importante entender que o ChatGPT deve ser utilizado como um suporte para os estudos e não como uma solução mágica. Ele auxilia na compreensão dos temas estudados, mas ainda requer um esforço ativo da nossa parte. Resumos. A inteligência artificial é uma excelente ferramenta para gerar resumos sobre um tema, principalmente quando você tem muito conteúdo para ler em um pouco tempo. Por exemplo, podemos pedir um resumo sobre Revolução Industrial e conseguir uma visão geral e organizada do assunto que estamos pesquisando. E aqui está a resposta dele. A Revolução Industrial foi um período de transformação econômica e social que ocorreu principalmente na Europa durante o século XVIII. Foi marcada pela transição da produção artesanal para a produção em larga escala em fábricas, a introdução de máquinas movidas a vapor e o desenvolvimento de novas tecnologias que impulsionaram a produção e aumentaram a eficiência. Isso resultou em um crescimento significativo da indústria, do comércio e da urbanização. A Revolução Industrial teve um impacto profundo na sociedade, levando ao surgimento da classe trabalhadora industrial e a mudanças nas condições de trabalho e nas relações de poder. Além disso, também impulsionou o avanço científico e tecnológico, marcando o início da era moderna. Então ele fez um resumo aí bem enxuto da Revolução Industrial e nós também conseguimos fazer o caminho inverso. Também conseguimos adicionar um texto que já temos e pedir para ele fazer o resumo do mesmo. Então aqui eu pedi um resumo desse texto relativamente grande sobre a Revolução Gloriosa de 1688, pedi em 3 linhas, mas ele passou um pouco, só que deixou aí o texto bem menor, como você está vendo aí na tela. Caso você esteja estudando aí para uma prova, você pode testar seus conhecimentos através de simulados sobre algum tema. Por exemplo, você escolhe o tema, você pode escolher o nível de dificuldade ali do tema e escolher se será por teste ou manuscrito, você pode personalizar do jeito que você quiser e ele faz. Por exemplo, eu pedi aqui para ele criar um teste de simulado de matemática básica, nível fácil, com opção A, B e C, uma pergunta por vez, e quando eu responder ele vai dizer aí se eu acertei ou errei. Ele entendeu de forma errada e deu todas as perguntas de uma vez, isso serve, mas se você perguntar de novo e pedir para ele corrigir isso, ele também consegue fazer uma pergunta por vez. Respondendo à pergunta 1, que é qual é o resultado da seguinte operação matemática 4 mais 3, que dá 7, opção C, eu respondi isso, mas ele errou por algum motivo, ele entendeu errado. Eu falei que ali que era a opção C e ele disse que estava incorreta, que a opção correta era B7, mas ele errou nisso, então eu fui corrigir ele. A C é a questão 7, a resposta da C é a questão 7. E aí ele corrigiu e falou que estava correto. Então aqui eu vi um problema que para você acertar aí tipo a questão 2, ele falou vamos para a próxima pergunta e eu respondi a questão 2, que é B10. Se você coloca a opção e a resposta, ou só a resposta, e aí ele computa certo, e aí ele falou parabéns, sua resposta está correta, a multiplicação de 5 por 2 resulta em 10. Então, como a gente já sabe, o ChatGPT não é perfeito, mas ele consegue auxiliar muito a gente mesmo com esses erros aí que ele tem. Eu já utilizei o ChatGPT muitas vezes para criar um cronograma de estudos de algum assunto que eu não tinha nenhum conhecimento e não sabia nem por onde começar. Por exemplo, você pode pedir para ele criar um cronograma de 1 ano para aprender aí o Python do zero. Eu pedi aqui para ele dividir em meses de janeiro a dezembro e ele dá aí todos os tópicos que você tem que aprender mês a mês. Por exemplo, em janeiro ele falou aí para eu buscar a introdução à linguagem Python, conceitos básicos e tal. Daí depois variáveis, controle de fluxo e assim vai mês a mês até dezembro. E aí você pode pedir para ele dividir por dias e horas. Eu pedi para ele dividir aí entre os dias de janeiro e o horário ali também para aprender sobre esses tópicos que ele deu em janeiro. Então ele já deu ali semana 1, segunda-feira das 6 às 8, isso você pode personalizar aí da forma que você preferir. E ele falou aí para eu estudar introdução à linguagem Python. Em terça-feira das 7 às 9, variáveis e assim vai
Você pode fazer isso mês a mês e montar aí o seu cronograma para aprender alguma coisa. Vamos fazer aqui outro exemplo, como aprender inglês em um ano. Aí ele já fala, ó, semana 1 estabeleça metas e objetivos, faça um teste de nível para ver ali como que você tá. Semana 2 aprenda o vocabulário básico, semana 3 pratique com frases simples e assim vai. Eu acho que já deu para entender aí essa função que o ChatGPT consegue fazer. Muitas vezes é muito mais fácil encontrar uma informação muito específica por meio da inteligência artificial do que no próprio Google. Essa informação pode ser algum dado aí técnico, alguma passagem de um livro, algo que você perderia muito tempo em um mecanismo de busca e você gasta segundos para encontrar a resposta utilizando a inteligência artificial. Para isso, você deve fazer aí a pergunta de forma clara e objetiva com palavras-chave relacionadas ao assunto. Então eu vou utilizar aqui um exemplo de um jogo que eu gosto muito, inclusive se você quiser acompanhar aí notícias de jogos, vídeos de jogos, eu tenho outro canal chamado Save Drop, que é só vídeo de jogo, então se você quiser, acessa o link aí na descrição e se inscreve lá. E a pergunta que eu fiz aqui, também se inscreve aqui no Inteligência Artificial Brasil para acompanhar os próximos vídeos de inteligência artificial, mas a pergunta que eu fiz foi: qual foi o personagem de GTA San Andreas que traiu o protagonista CJ no decorrer da história? E ele na hora aí já responde: no decorrer da história de GTA San Andreas, o personagem que traiu o protagonista CJ foi o Big Smoke. Então ele já procura, já acha em segundos. Isso daqui é que eu fiz um exemplo aqui bobo, né? Mas pode ser um dado técnico que está numa linha lá de um livro, pode ser alguma passagem de um livro que você não tem tempo para ler, ele vai lá e busca. Então é muito bom utilizar o ChatGPT para isso também. Isso aqui você pode utilizar para qualquer coisa da sua vida e também nos estudos. O ChatGPT pode te sugerir diversas ideias ou variações de uma ideia já existente e ele te listará aí diversos temas para os seus trabalhos, ou seja lá o que você estiver almejando. A partir daí você pode escolher um dos temas sugeridos ou criar o seu próprio tema baseado nesse empurrãozinho aí que a inteligência artificial te deu. Eu pedi aqui uma lista de ideias e temas para trabalho da matéria empreendedorismo da faculdade e ele deu aqui alguns temas. Tema 1, perfil do empreendedor de sucesso. Tema 2, análise de um caso de empreendedorismo de sucesso. 3, processo de criação e desenvolvimento de um plano de negócios. 4, empreendedorismo e tal. E aí eu pedi uma variação do tema 6, o papel das startups na economia atual. E ele deu apenas variações dessa ideia que ele deu. E aí ele deu impacto das startups na geração de empregos, startups e inovação, e startups e investimento, startups e economia digital, startups e empreendedorismo. E aí ele consegue criar infinitos temas para você utilizar um desses temas ou criar o seu próprio tema acima disso, ou ter aí um brainstorm, né, uma explosão de ideias para você ter uma referência de onde começar. Uma coisa muito boa também para fazer com o ChatGPT é pedir para ele quais os tópicos que você deveria pesquisar sobre tal assunto, para garantir que você se informe sobre todo o conteúdo sem deixar faltar nada. Posteriormente, você pode fazer sua pesquisa no próprio ChatGPT ou outro mecanismo de busca. Por exemplo, eu vou colocar aqui o prompt: para entender o Brexit, é recomendado estudar quais tópicos? E ele já dá os tópicos, ó. Primeiro, União Europeia e sua história. Segundo, Reino Unido na União Europeia. Terceiro, referendo do Brexit. 4, campanhas e argumentos. Processo de negociação, acordo de retirada, questões econômicas, questões políticas, fronteira irlandesa, futuro das relações entre Reino Unido e União Europeia. Então, ele já dá ali uma geral do que você tem que aprender para ficar ligado aí em tudo do Brexit. E isso, é claro, pode ser aí de qualquer tema aí que você estiver procurando. E é isso, então, para utilizar o ChatGPT de forma correta, primeiro de tudo, lembre-se de utilizá-lo como ferramenta de apoio, buscando compreender ali o conteúdo, formular perguntas claras, validar as informações obtidas. Isso é muito importante, validar em outras plataformas, porque às vezes ele passa ali informações erradas, e também estimular aí o seu pensamento crítico. O ChatGPT é uma ferramenta poderosa, mas cabe a você aí utilizar ele de maneira inteligente e eficaz para potencializar aí os seus estudos e também otimizar o seu tempo, que é o que mais falta aí para quem estuda, é o tempo.
Então você tem sim que aproveitar essa ferramenta, mas nunca deixe de lado aí o seu próprio esforço e dedicação. Espero que essas dicas aí tenham sido úteis aí para melhorar a sua experiência de estudo com o ChatGPT. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Inteligência Artificial Brasil. Estou trazendo aqui diversas ferramentas e novidades como essa que podem nos ajudar aí a facilitar o nosso dia a dia. E é isso, até a próxima.